Aleluias! Glória a Deus! Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Deus abençoe o irmão Paulo, Deus abençoe Estela, a irmã Norma Lúcia. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus é bom. Vão se aproximando. Aleluias. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A paz, Andréia. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Josiane, Simone Barcelos, sejam bem-vindas. Queremos o teu nome engrandecer, Magnólia, a flor do jardim de Deus e de Ednésio. Aleluias. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos no seu infinito amor. E só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluias. Queremos o teu nome engrandecer. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado por esses irmãos que já estão nessa sala, meu Deus, onde nós iremos compartilhar a palavra e aprender a luz do teu Espírito. Que o Senhor continue ministrando nas nossas mentes, no nosso coração. Fiel é o Senhor que começou a boa obra nas nossas vidas e por isso nós te rendemos graças. Por isso louvamos, exaltamos e bendizemos o seu nome santo para todos sempre. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, glória seja dada ao nosso Deus. Aleluias. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, Rosângela, boa noite, Lavínia, Deus abençoe todos vocês. Vamos iniciar o louvor, né? Como hoje é estudo, a gente requer um tempo mais. Te abençoe, irmão Gilson. Isso é um louvor com essa levita abençoada. Glória a Deus. Deus é bom. A paz do Senhor. Amém. Estão me ouvindo? Sim. Amém. Vamos adorar o nosso Deus. Vamos. Essa música, não é uma música que eu tenho o hábito de louvar, mas foi uma música que fez parte da minha infância. E essa semana eu sonhei com ela, né? Nós ficamos aflitos, preocupados, ansiosos com tudo isso que está acontecendo, mas o Senhor, Ele está sempre aí para nos dar calma, conforto e tirar essa angústia que muitas das vezes fica no nosso coração, né? E a gente precisa crer em tudo o que é falado naquele altar, na palavra do Senhor, na Bíblia, né? Que nos fala que nós iremos viver tempos difíceis e tudo isso é só o início, né? É só o princípio das nossas dores e a gente precisa continuar perseverante, buscando o tempo todo estar ouvindo a palavra de Deus, evitando ficar
lendo e procurando notícias ruins. Então eu quero compartilhar com vocês esse louvor. Amém? Quem souber, daí adore ao Senhor. Não há Deus maior que o nosso Deus. Nosso Deus é o Deus do impossível. Fala com as estrelas, ordena o vento e o mar. Igual ao nosso Deus não há. Não há Deus maior que o nosso Deus. Do cativo faz um livre vencedor. A alma do ferido, só Ele pode restaurar. Igual ao nosso Deus não há. É o Deus de maravilhas, operando quem impedirá. É o Deus de maravilhas, que o morto faz ressuscitar. É o Deus de maravilhas, que faz estéril dar à luz. Maravilhas faz o nome de Jesus. Creio. Não há Deus maior que o nosso Deus. Nosso Deus é o Deus do impossível. Fala com as estrelas, ordena o vento e o mar. Igual ao nosso Deus não há. É o Deus de maravilhas, operando quem impedirá. É o Deus de maravilhas, que o morto faz ressuscitar. É o Deus de maravilhas, que faz estéril dar à luz. Maravilhas faz o nome de Jesus. É o Deus de maravilhas, operando quem impedirá. É o Deus de maravilhas, que o morto faz ressuscitar. É o Deus de maravilhas, que faz estéril dar à luz. Maravilhas faz o nome de Jesus. Ele é santo, santo, Glória a Deus. santo, poderoso, Ele é santo, santo, maravilha faz o nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus Deus. e poderoso Pai, eu oro nesse momento mais uma vez te pedindo, nos direcione, Pai, nessa palavra, nessa quarta lição que estudaremos na noite de hoje. Que a palavra esteja nos lábios da tua serva, Pai eterno, que sejamos alimentados e que instruções dos céus cheguem para as nossas vidas,
em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Sejam todos bem-vindos. Nós vamos receber a nossa irmã Obreira Estela, que vai ministrar a lição. Glória a Deus. Cadê ela? Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluias. Graça e paz a todos. É uma honra, né, Amém. estar fazendo esse trabalho juntamente com a pastora, né, contribuindo de alguma forma. E assim, eu peço que o Senhor, nessa noite que se inicia nesse trabalho, que Ele venha nos dar graça, entendimento da vontade dEle, e que toda palavra que seja entendida pela nossa mente, nosso espírito, nosso coração, e que nada venha para nos turbar, mas para que nossa fé venha a ser edificada no Senhor, mesmo Ele mostrando situações difíceis, que a gente venha entender que situações acontecem não porque o Senhor quer, mas por desobediência do homem com relação à palavra do Senhor. Amém? Todos estão com o livro aí? Tá travando um pouco, viu, Estela? Tá travando Ainda um sem pouco. entender. Não tem como virar não, para ver se melhora a posição. Vire aí Não, para ver porque se aqui só tem... Eu estou na internet do meu irmão. Aí eu fico próximo à janela. Tá bom. Tá bom. Vamos tentar, né, pastora? Vamos lá. Capítulo 4. A figueira que floresce. A figueira floresce. Marcos 13, 28, 30 diz: Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Para melhor entendimento, nós estamos em uma sequência de estudo, né? Hoje é o capítulo 4, mas desde o início, no capítulo 1, fala sobre o início das dores. Né? O capítulo 1 diz: não ficará pedra sobre pedra, porque ali começou uma pergunta da parte dos discípulos, querendo saber quais eram os sinais. Está em Marcos 13, no seu versículo 1, ou 2, que diz: E respondeu Jesus, e saindo ele do templo, disse um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus disse: Vês estas grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E assentando-se no monte das oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular. Então, essa resposta parte de uma pergunta feita pelos discípulos, que queria saber quais eram, perguntaram em particular, dize-nos, Marcos 13, versículo 4, dize-nos, quando serão essas coisas e que sinais haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Aí Jesus começou uma sequência, né, onde nós estamos estudando na revista, que diz, nessa sequência, não ficará pedra sobre pedra, quando ele explica que Jerusalém seria destruída, que viria o tempo onde ele não ficaria ninguém lá, não ficaria, o templo não ficaria de pé, juntamente com a casa, toda a cidade seria destruída. Mas ele disse na segunda lição, mas isso ainda não é o fim, né? Que iriam acontecer sinais, situações, e que diria para cada um de nós, e para eles naquele tempo, que estaria chegando o tempo do Senhor. E nesse tempo agora, nessa lição 4, ele nos diz que tem um sinal
que é específico, que é uma parábola da figueira. O que foi que eu aprendi com relação à figueira? A figueira é uma planta que, quando nas estações, ela fica praticamente morta. Ela passa quase todo ano praticamente morta, sem folhas, sem frutos. Uma árvore assim, quem não entende o processo dela, até acha que está destruída. Mas chega no final da primavera, já início do verão, aonde começa a nascer os frutos dela. Porque ela é o diferencial. Nós geralmente vemos as plantas nascerem as folhas, depois as flores e depois os frutos. Mas ela não, nasce primeiro os frutos e depois as folhas. E aí a gente lembra daquela passagem de Jesus foi procurar na figueira o fruto, porque tinha folhas. Se tinha folhas, teria que anterior à folha tivesse os frutos, mas não foi o que aconteceu. Quer dizer, ela tinha aparência, mas não tinha o que o Senhor verdadeiramente, o propósito dela, né? É o que eu entendi. Então, o que é que entendemos também nessa passagem? Essa comparação, né, do povo de Israel com relação à figueira. Que iria chegar um tempo onde essa dispensação deles, dessa cidade, eles iriam para várias partes do mundo, aonde eles teriam que dar fruto nessas partes do mundo. E não aconteceu. E nesse tempo, o Senhor também disse que iria acontecer situações contra a vida deles, que iria espada contra eles, iria pestes, iria situações onde as pessoas se levantariam contra eles. E foi justamente o que aconteceu durante 2000 anos, quase 2000 anos. São 20 séculos de perseguição, aonde eles estavam. Tudo que acontecia nessas cidades, se acontecesse uma situação de como está acontecendo agora na nossa, né, com relação a essa pandemia. Aí eu dizer que era castigo porque eles participaram da morte de Jesus, porque eles eram um povo amaldiçoado. Então tudo era motivo para perseguir eles, né? E aí, na lição 4, deixa eu ler aqui no livro, nosso apóstolo, muito bem guiado, que eu digo assim, meu Deus, o Senhor preparou esse tempo, essa revista, tudo, esse conhecimento. Diz assim, o Senhor deu sinais de sua volta e comparou-as às dores de parto, deixando claro que o segredo para a compreensão destes sinais e observar sua frequência e intensidade. O que é que ele fala aqui com relação às dores de parto? Todos nós sabemos que uma mulher, quando está em um processo de parto, né, no momento do parto, começa algumas dores, intercalando uma distância maior, uma intensidade menor. Mas vai chegando um certo momento onde elas vão intercalando muito rapidamente. E chega o ápice das dores estar assim praticamente insuportáveis. Então chega aquele momento e é o momento do parto. Né? Então o Senhor usou como referência algumas coisas para as nossas vidas, como observação. Né? Acredito assim que se ele falasse na linguagem dele, a gente não entenderia. Mas ele botou de uma forma, de uma compreensão geral, onde a gente não teria dúvida do que ele está falando. Louvado seja Deus. Então, a frequência e a intensidade, pois em escala menores, eles sempre estariam aqui. Porém, nesta parábola, o mestre fala de algo específico, que será um sinal de que a geração que o presenciar será a geração mais próxima do fim do que qualquer outra que já viveu na Terra. Como eu tinha dito antes, foram 2000 anos de situações onde ele falou que iria acontecer, e verdadeiramente aconteceu com o povo judeu, né? Por isso que o Senhor diz assim que a salvação vem dos judeus. E muitas vezes a gente despreza esse entendimento do que está acontecendo lá do outro lado. É como se a gente não tivesse nada com isso, mas sabendo que Jesus veio como judeu. E ele falou para os judeus. E ele, quando diz assim que ele tirou, ele nos enxertou em uma árvore, nós temos que entender a raiz da árvore, todo o processo. O porquê que foi enxertado, o porquê que foi retirado, né? Os verdadeiros ramos. E ele disse que ele fez isso com os verdadeiros, imagine com a gente que foi enxertado. Então, essa é a necessidade de que a gente venha entender o porquê que está acontecendo em várias situações e o que é que o Senhor nos promete, né? Como diz aqui o livro, a igreja é triunfante. Ele nos dá o escape, mas ele deu o escape para quem entendeu a vontade dele, os sinais que ele estava revelando. Louvado seja Deus.
A figueira foi usada várias vezes nas páginas das Escrituras para representar a nação de Israel. Está em Oséias 9, aleluias, que diz: achei a Israel como uva no deserto, vi os vossos pais como a fruta temporã da figueira, no seu princípio. Mas eles foram para Baal-Peor e se consagraram a essa vergonha e se tornaram abominações como aquilo que amaram. Aqui o Senhor está falando com relação à idolatria, né? Fizeram coisas que desagradaram a Deus. Porque o conhecimento da vontade de Deus é muito importante. É como se você recebesse uma visita, quisesse dar a ela um bom banquete, mas não soubesse que ela é vegetariana e fizesse churrasco. Então, o Senhor já tinha dito que nós não podíamos adorar outro Deus além dele, né? Ele tem que ser o primeiro na nossa vida. Então, o povo que foi levantado como povo dele, que era os judeus, foram adorar a Baal-Peor, né? E isso foi uma das coisas que chamaram para si as maldições e as situações. Joel 1,7 diz: fez da minha vide uma assolação e tirou a casca da minha figueira, despiu-a toda e a lançou por terra. Os seus sarmentos se embranqueceram. Quer dizer, ele já começa a usar como parábola, como configuração, né, de situações onde ele criaria toda uma árvore frondosa, com frutos maravilhosos, e de repente as atitudes dessas pessoas foram mostradas aqui como referência, que estão descascando a árvore, estão estragando a árvore, estão lançando a árvore por terra. Quer dizer, todo o trabalho do Senhor com relação ao propósito dele sobre a vida dessas pessoas, da nossa vida, certas atitudes faz com que estejamos desprezando, ao desprezarmos a vontade dele, nós estamos como lançando por terra a figueira. Aleluia, louvado seja Deus. Aí, ele também fala em Jeremias 24, de 1 a 8, que diz: vocês estão acompanhando? Faz parte da leitura diária. Isso aqui que eu estou já adiantando. Jeremias 24, de 1 a 8 diz: faze-me, ó Senhor, ver. Faze-me, ó Senhor, ver. E eis 2 cestos de figo, postos diante do templo do Senhor. Aqui Jeremias estava tendo uma visão. O Senhor fez ele ver, né, nessa visão, 2 cestos de figos na frente do templo do Senhor. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jaconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Quer dizer, já estava em uma situação de cativeiro aqui. E nesse cesto, um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito ruins, que não se podia comer, de ruins que eram. E disse-me o Senhor: que vês tu, Jeremias? E eu disse: figos, os figos bons, muito bons, e os ruins, muito ruins, que não se pode comer, de ruins que são. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: como a estes bons figos, assim também conhecereis aos de Judá, levados em cativeiro. Quer dizer, parece um contrassenso que uma pessoa está sendo levada a cativeiro, mas por direção da parte de Deus, né, vivendo uma situação de escravidão, mas ali o Senhor compara ele a bons figos, de tão bons que eram obedientes, né? Então, como estes bons figos, assim são figos, assim também conhecereis de Judá, levados em cativeiros, que os quais enviarei deste lugar para a terra dos caldeus, para o seu bem. Porei os meus olhos sobre eles para o seu bem, e os farei voltar a esta terra. E edificá-lo-eis, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei, e dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. E como os figos ruins, que se não podem ver, de ruins que são, porque assim diz o Senhor:
assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o restante de Jerusalém, que ficou nesta cidade, e os quais habitam na terra do Egito. Quer dizer, Zedequias aqui fugiu para o Egito. Ele tomou uma atitude que, na visão dele, seria melhor do que seguir escravo do rei da Babilônia. Só que o Senhor tem uma promessa de que lá ele protegeria esse povo. Já esse que fugiu para uma terra que não era o que o Senhor tinha mandado, ele seria como figos podres, ruins. Eles seriam vistos como maldição. Né? Então, a gente entende um pouco aquela questão do Holocausto, aonde tudo que acontecia aos olhos, né, de onde estava esse povo, que não estava fazendo a obra de Deus, não estava engrandecendo o nome do Senhor. Isso foi uma lição que eu estava estudando à parte, né? E o Senhor me fez ver com relação a essa situação. Porque o Senhor não castiga ninguém. A gente mesmo, nossas atitudes é que traz a espada contra as nossas vidas. Amém? Vamos crer que o Senhor é bom, como disse nosso Senhor Jesus. Levítico, Juízes. Estou certo, Jesus? Juízes 9:10 diz: então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Quando a figueira é boa, quando a figueira é uma árvore que foi plantada e dá o fruto no tempo certo, né? Não tem só folha, as pessoas querem que ela venha reinar sobre nós, nós cristãos, que nos vemos cristãos. O Senhor nos chamou para ser reis e sacerdotes nessa terra. Nós temos um chamado. E muitas vezes estamos negando isso nas nossas vidas com nossas atitudes. Só se maldizendo, não buscando entender a vontade de Deus, fazendo coisa errada que, em vez de engrandecer o nome do Senhor, está trazendo vergonha. Né? E quando as pessoas começam a humilhar, dizem assim: os humilhados serão exaltados. Os humilhados por Deus, não é pelos homens. Amém? Levítico 26:33 diz: e espalhar-vos-ei entre as nações, e desembanharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. O Senhor não faz nada por acaso. Quando a gente vê aqui em Levítico, foi antes de Jeremias, foi antes de várias situações que estariam acontecendo, mas o Senhor, como Ele conhece o nosso passado, presente e futuro, Ele já sabia da rebeldia do coração do homem. E Ele já estava deixando claro: olha, com suas atitudes, vai acontecer isso, eu vou espalhar vocês por todas as nações. E desembanharei atrás de vocês a espada. E a terra será assolada, não vai servir para nada. Né? A vaidade do homem, suas terras, suas coisas, suas posses, não terão mais. E vossas cidades serão desertas. Porque muitas vezes nas nossas cidades, na nossa vida, nas nossas comunidades, nós nos sentimos assim muito seguros, né? Mas é uma das coisas que o Senhor nos priva quando nós não seguimos a vontade dele. E ele não está errado. Amém? Deuteronômio 28:25 diz: o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serão espalhados por todo o reino da terra. A gente está pegando só um versículo. Mas para entender melhor essa situação, é bom que a gente venha verdadeiramente nessa leitura diária. Não ler só o versículo, mas ver o contexto desse versículo. Porque o Senhor não disse isso por acaso. Hoje, Ele nos mostra, através dessa leitura, que tudo se encaixa. Aquela promessa, aquela situação que Ele já estava revelando em Levítico, logo no início, aonde aqueles homens desse tempo aqui, do tempo de... até em Jesus mesmo, não tinha o que a gente tem hoje, o Evangelho. Eles tinham os 5 livros bases, que é Êxodo, tá? Como é que chama, Jesus? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Esse livro era a base, mas até na base a gente encontra toda a resposta de situações futuras. E muitas vezes desprezamos também. Mas eu gosto mais das partes que Paulo fala.
Amém também. Mas se você não tiver a base da revelação, o que ele vai falar não vai fazer sentido. E muita gente diz que não entende a Bíblia porque quer pegar pelo meio do caminho. Não quer começar a ler e depois, como Jesus disse, para que se cumprisse o que está acontecendo hoje, está se cumprindo o que foi dito pelo profeta Isaías. Amém? Então, Jesus nos ensinou que a gente precisa conhecer o passado para entender o presente e o futuro. Louvado seja Deus. Então, como essas referências, a figueira foi usada, como ele diz aqui, várias vezes nesses versículos citados. Algo interessante acerca da figueira é que ela fica grande parte do ano sem folhas ou frutos. Porém, quando o verão vai se aproximando, os frutos começam a nascer e, em seguida, as folhas. Aos desavisados, que seria eu, que se eu vejo uma planta seca, eu vou dizer, já tem meses seca, corta ela. Mas, graças a Deus, o Senhor me trouxe esse entendimento. Aos desavisados, quanto à natureza desta árvore, a impressão que ela passa é que está morta nas demais estações do ano. Porém, a chegada do verão faz com que ela ressuscite. Isso aponta para a história do povo de Israel, que durante quase 20 séculos, que significa 2000 anos, esteve como uma figueira seca. Mas eu fico assim encantada com o Senhor que 2000 anos é muitos anos para a pessoa perder a referência de qualquer coisa na vida, né? O que eu faço hoje, o que eu aprendi hoje, meus filhos amanhã, meus netos, talvez eles nem lembrem. Como a Bíblia conta que muitos se desviaram porque não guardaram a informação dos seus pais, dos seus antepassados. Não buscaram, né, se manter na religião, se manter como é que chama? Não conhecer, né? Eu sou brasileira, eu conheço a minha raiz, eu conheço o meu. Se eu morasse assim no interior, onde eles têm uma cultura diferente, eu teria que conhecer essa cultura. Não que eu fosse viver ela, mas assim, o conhecimento é muito importante. São as raízes. Louvado seja Deus. O Senhor já havia avisado diretamente e através de parábolas que o juízo viria sobre aquele povo por causa da sua rejeição a ele. Um dia, esta lição veio através de um ato profético. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Está se referindo aqui a Jesus, quando ele se encontrou com a figueira, que ele amaldiçoou a figueira. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Se essa figueira representa os judeus e hoje representa as nossas vidas, temos que estar bem alerta, porque não adianta aparecer, mas tem que dar frutos. Louvado seja Deus. Está em Mateus 21, 18 e 19. Mais tarde, através desse incidente, Jesus ensinou sobre a fé aos discípulos, porém, havia algo mais a ser ensinado. Numa figueira, nascem primeiro os frutos, para depois nascer as folhas. Era de se esperar muitos frutos nessa figueira, já que ela estava tão vistosa, cheia de folhas. Porém, quando o Senhor se aproximou dela, tudo o que achou foram folhas. Aquela árvore não estava normal, semelhante àquela árvore. O povo semelhante àquela árvore, nessa figueira, é o povo de Israel. Mantinham sua aparência através de seus ritos e normas baseados na antiga aliança. Todos os dias, o sumo sacerdote e os seus auxiliares poderiam ser achados no templo, cumprindo os rituais prescritos pela lei. O povo se dirigia à cidade santa 3 vezes no ano para as principais festas, a fim de poder contar com as bênçãos do Altíssimo. O sábado era sagrado e nele nada se fazia, nem mesmo se acendia fogo em casa, pois as refeições já deveriam estar prontas no pôr do sol da sexta-feira. Quem olhava de longe via a dedicação daquele povo em manter sua tradição,
Quem olhava por fora via um povo dedicado ao seu Deus e às suas escrituras. Porém, um dia eles foram visitados por alguém que vê o interior. O Verbo se fez carne e veio habitar entre eles. Aquele que havia dado a lei se aproximou para ver quais frutos essa lei havia produzido no povo da aliança. Ao se aproximar, o Senhor nada mais encontrou do que as folhas da aparência, sem os frutos do comportamento digno. O resultado foi o juízo que se abateu sobre Israel, conforme Deus havia dito séculos antes, e vos espalharei entre as nações, e desembanharei a espada atrás de vós. E a vossa cidade será deserta. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Louvado seja Deus. Gloriosa essa lição. E assim, nesse dia, né, que se chama hoje, que o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui com vida e saúde, com a internet, com um recurso, né, para estar estudando, para estar aprendendo mais da vontade de Deus. Que a gente não venha achar que isso era só para eles que estavam lá atrás no passado, mas que a gente venha entender também o nosso chamado e a nossa responsabilidade perante o Senhor. E não adianta botar uma Bíblia debaixo do braço, todo dia cumprir horário de culto, mas chegar lá frente voando e não receber aquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas. Aleluia, louvado seja Deus. Então, voltando para a revista, né? Tópico 1 diz: o sofrimento dos judeus na dispersão. Letra A diz: a dispersão, discriminação e o sofrimento. O que é dispersão? Se você olhar na internet, é a diáspora dos judeus. É aquele momento onde as pessoas fogem da sua terra natal por algum interesse, quer dizer, por fuga, né? É como se a gente aqui, brasileiro, fosse expulso do nosso país e tivesse que fugir para outro país, viver no meio de outros povos, para fugir de situações. E assim foi, e que gerou esse sofrimento do povo judeu na dispersão. Letra A diz: dispersão, discriminação e sofrimento. Tudo que eles passaram, a espada estava, né, atrás deles. Eu gostei muito de ler pela revista, que é mais detalhada, mas aqui a gente vai para o livro, que é mais detalhado, mas vamos para a revista para vocês acompanharem junto comigo. Após a devastação causada por Tito no ano de 70 depois de Cristo, o povo de Israel foi disperso entre as nações e durante quase 20 séculos, aleluias, 20 séculos, experimentou a vida sem uma pátria. A discriminação é muitas vezes massacres cruéis. Nos países aonde chegavam, procuravam viver juntos para manter a sua tradição. Quer dizer, os judeus, eles não se misturavam, né? Alguns tentaram se manter na sua própria tradição. Então, diz aqui que... E religião. Fundavam suas sinagogas e geralmente prosperavam, porém, principalmente na Idade Média, carregando o estigma de fazerem parte do povo que crucificou o Filho de Deus. Eles eram duramente perseguidos pela igreja institucional, que nós conhecemos como a Igreja Católica, né? Marcada pela superstição e o baixo nível espiritual, que, porém, exercia um domínio maior que o dos reis da época. Se uma praga surgia e as colheitas não eram boas, ou se a economia não ia bem, os culpados eram eles, né? Eles já viviam sob maldição por fazer parte de um povo que negou o Senhor, que condenou o Senhor à morte. E também disse naquele dia, né, que toda a maldição caísse sobre a vida deles e a vida dos filhos. Quer dizer, eles já estavam condenando a geração futura com as decisões dele naquele momento. O Holocausto, letra B, se refere a, todo mundo conhece hoje, né, a situação dos judeus que, na Segunda Guerra, onde Hitler resolveu matar os judeus. E matou muito dos judeus. E perseguiu muito.
Mas, graças a Deus, como o Senhor estava presente, conhecia toda a situação, deu escape a muitos. Nós vamos entender quando nós pesquisamos, e eu achei assim, muito interessante, que quando foi decretada uma lei que eles podiam voltar para a cidade, votaram com força. Voltaram, recebendo só um pedacinho, e desse pedacinho da cidade, com guerras, com situações acontecendo, eles foram tomando, até ficarem com todo o país. Mas aí a gente vai ler mais para frente. Vou ver se eu até acompanho pela revista. O Holocausto, o clímax do sofrimento dos filhos naturais de Abraão. O clímax, o topo, o auge, né, do sofrimento que o povo, os filhos de Abraão, passou. Diz assim, aconteceu no período da Segunda Guerra Mundial, quando pelas mãos de Hitler, mais de 6 milhões de judeus morreram nos campos de concentração e nos guetos criados pelo ditador nazista. Só no campo de concentração de Auschwitz, mais de 2 milhões de judeus foram assassinados nas câmaras de gás. Esse povo só não foi completamente dizimado porque os nazistas perderam a guerra. Será que foi só isso? Ou o Senhor verdadeiramente disse, até aqui chega? Como aquele anjo que chegou e Davi foi lá pedir para que eu fazer o sacrifício para tirar de sobre o povo aquela mortandade que tinha se abatido, né? O Senhor tem um limite para todas as coisas. Louvado seja Deus. Vou ver aqui uma parte que eu gostei muito. Não. Deu pela Segunda Guerra. Letra C. Uma preservação milagrosa. Aí eles entenderam, né, que foi a mão de Deus ali que fez com que só um milagre para aquele povo que estava condenado ali a ser massacrado, de tal forma que, pela ideia de Hitler e pelas condições que ele tinha, pelo poder, né, que ele tinha naquele momento, era para não sobrar nenhum. Aí a letra C diz, uma preservação milagrosa. Os mais céticos, aqueles que não acreditam muito, né, no poder do milagre, reconhecem que a própria existência do povo de Israel é algo fora do normal. Só o fato de não ter um país já seria suficiente para acabar com a existência, né? Hoje nós não ouvimos falar sobre os perizeus, morreu, né? Todo aquele povo que ficava ali lutando, mas o povo de Israel, milagrosamente, conseguiram se manter. Alguns, né? Que eu conheço alguns que não conseguiram, mas alguns conseguiram manter aquela linha de raciocínio conforme nós somos um povo separado. Nós não podemos se misturar. O Senhor disse que era maldição se misturar. Em algumas coisas eles faziam certo, mas em outras coisas não. Então, é algo fora do normal. Só o fato de não ter um país seria suficiente para acabar com a existência de muitas etnias. Facilmente, um povo vivendo no meio de outro absorve a cultura nativa. E em poucas gerações, o imigrante vai desaparecendo. Muitos povos já deixaram de existir, assim como Israel. Isso não aconteceu. Aonde eles foram, mantiveram sua identidade. Era um povo diferenciado, era um povo marcado. É como o Senhor tivesse marcado na testa. Olha, esse aqui é meu, esse aqui é judeu. Né? Tá errado, tá, mas tem um pai. Segundo tópico diz, Israel renasce. O que é que eu posso dizer aqui com relação a isso? Como a figueira, o tópico 1 fala do sofrimento dos judeus, né? Fala daquela aparência de morte, aquela aparência de que não tem nada ali acabou tudo. Eles foram expulsos da cidade deles, do país deles, eles foram viver no meio de outros povos, por anos e anos a fio, então ali já não tem mais jeito para a vida dele, aparentemente. Quem não conhece as promessas de Deus entenderia dessa forma. Mas, como a árvore, como a figueira, chega o tempo certo, né, do verão dela, de aparecer os frutos e as folhas, assim foi com o povo de Israel. O tópico 2 diz, Israel renasce. Foi após o término da Segunda Guerra, né, precisou uma Segunda Guerra, para que o povo se comovesse, tomasse partido, acolhesse o povo de Israel. Dissesse, não, é um povo que está sendo dizimado, e não tem necessidade disso, vamos dizer dessa forma, né?
que nós, quando nos compadecemos de alguém, queremos ajudar. E até então o pessoal não tinha essa compaixão com o povo de Israel, até que Hitler fez o que fez, e aí o povo resolveu cuidar deles, né? Foi após o término da Segunda Guerra Mundial que esforços mais constantes começaram a ser vistos no sentido de dar um lar ao povo de Israel. Solidarizados com seu sofrimento, líderes de várias nações e instituições começaram a se mobilizar nesta direção, né? Diz assim, poxa, é um povo que não está na terra deles, está vivendo já aqui como imigrante, está sendo maltratado, mas dá um jeito de mandar eles de volta para a terra deles, pelo menos dá um pouco de dignidade a eles, né? Aí a letra A diz, o plano da partilha da Palestina. Por que a partilha da Palestina? Porque ali já estava Israel, a cidade, já tinha sido tomada por vários povos, várias situações já tinham acontecido. E nesse tempo aí, quem estava morando lá, que estava nesse espaço, eram os palestinos. Mas aí, com essa reunião dos líderes mundiais, resolveram dividir e dar um pedacinho de terra para o povo de Israel. Vamos acompanhar. E foi assim que, em 29 de novembro de 1947, outro dia, viu? Já algumas pessoas estão vivas aí sabendo essa história. A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou o plano de partilhar da Palestina, de partilha da Palestina, que daria origem ao Estado de Israel. Na sessão presidida pelo embaixador brasileiro, Oswaldo Aranha, foi decidido por 33 votos favoráveis, 13 contrários e 10 abstenções, e uma ausência, que a região seria dividida em 8 partes, e que faria um Estado árabe e o outro judaico. Quer dizer, dividir em 8 partes, para dar uma porçãozinha. Mas por ganância dos que receberam o povo de Israel, eu deixei até um vídeo nos grupos, para que vocês tivessem uma noção, né, do que aconteceu com relação a esse povo nessa volta deles. Então, houve várias guerras, várias situações, só que essas guerras serviram para favorecer. Aí eu penso assim, o crente, quanto mais ele apanha, é igual a omelete, quando você bate o ovo, você quando coloca ali no prato, ele está pequenininho. Se você botar para fritar, só dá um negocinho. Mas quando você quer fazer o omelete, você começa a bater, vai batendo, vai crescendo, vai crescendo. E assim é o povo de Deus. Aqui, quanto mais apertaram eles, mais eles começaram a dar frutos. O pessoal não entendia por que quando eles chegaram lá, o deserto floresceu, porque tudo que eles tocavam era abençoado. A cidade, hoje em dia, é referência no mundo todo. E foi outro dia que eles voltaram para lá, em 1947, com várias situações acontecendo de guerras o tempo todo, mas eles conseguiram se superar em tudo. Louvado seja Deus. É porque eles são melhores? Não, é porque tem um Deus que na hora de dar aquela... É igual o pai, né? Na hora de pegar junto, pega, aperta mesmo. Mas na hora de abençoar, oh, filho, é maravilha. Letra B. A independência do Estado de Israel. Em 14 de maio de 1948, um ano depois... Um ano não, porque foi em novembro. Mas no outro ano. Em 1948, no meio de conflitos intensos entre judeus e palestinos, a Declaração de Independência do Estado de Israel foi assinada, glória a Deus, reconhecida mundialmente, né? Às 16 horas, no salão do antigo Museu Nacional de Tel Aviv, atual Museu da Independência. Após a assinatura, Davi Ben-Gurion, primeiro-ministro de Israel, aos 37 membros do parlamento provisório, assinaram a declaração, apesar de, desta data em diante, o Oriente Médio ter se tornado palco de grandes guerras, a figueira estava brotando, indicando que o verão estava próximo. A partir daí, milhões de judeus de todos os países se dirigiram à sua terra a fim de habitar lá. Muitos judeus devotos
tinham certeza de que o Messias havia chegado. Cada um na sua ideia, né? Cada um na sua viagem. Eles acharam que eles chegaram na cidade, que eles desciam dos aviões que foram fretados para eles, né? Até isso, o Senhor, quando abençoa, ele faz com que os inimigos se juntem e abençoem o povo dele. Eles chegaram na cidade e começaram a beijar o chão, né? Em agradecimento, e já foram perguntando: cadê o Senhor? Onde é que está o Messias? Ele ainda estava esperando a primeira volta do Messias, a primeira chegada, mas já está quase na segunda. Tópico 3. Fazendo o deserto florescer. Ao tomarem posse da sua terra, novamente Israel tinha mais um grande desafio diante de si. A terra que já havia manado leite e mel durante o período da dispersão, havia se tornado um grande deserto. Aleluia, louvado seja Deus. Havia se tornado um grande deserto, quer dizer, com aquela situação da invasão, cada povo que invade faz a sua própria construção. E cada povo que invade faz as suas destruições das coisas antigas. E quando eles chegaram lá, o que tinha sobrado da cidade era um monturo, como o Senhor tinha já dito em Marcos 13, nos versículos, né, quando apresentaram para ele o templo. Olha que coisa linda, o grande templo. Ele disse: não vai ficar pedra sobre pedra. As cidades ficaram vazias e desertas. Então, isso verdadeiramente aconteceu. Quando eles chegaram lá, eles notaram que verdadeiramente isso havia acontecido. Letra A. Como ficou depois que eles chegaram, né? Como estava, foi um deserto, foi todo em monturo, mas depois que eles tomaram posse da terra, meteram mão para trabalhar, ficou igual ao Jardim do Éden. Aleluias. Foi na condição de terra assolada que judeus patriados encontraram a Palestina. Porém, com incansável trabalho, os bravos colonizadores plantaram dezenas de milhares de árvores e drenaram pântanos através de um arrojado programa de recuperação do solo, em que parte do Rio Jordão foi desviada até que desertos começassem a florescer. Desde então, Israel tem se tornado referência para os demais países do mundo em fazer desertos florescer. Hoje, flores colhidas no Negueb são exportadas para as grandes cidades do mundo e frutas israelenses alcançam as melhores cotações no mercado internacional. É o cumprimento das palavras de Deus através do profeta Ezequiel. Deixarei que construam de novo as suas cidades arrasadas e vivam nela. Todos os que passavam pela lavoura de vocês viam que estavam abandonadas e que o capim havia crescido. Mas eu deixarei que vocês façam plantações de novo. Todos dirão isto a respeito desta terra. Ela era um deserto, mas agora ficou igual ao Jardim do Éden. Está em Ezequiel 33 a 35. Louvado seja Deus. Então, a promessa de Deus, mais uma vez, se cumpriu. Se as pessoas não conhecem as promessas que diz respeito à sua vida, na primeira situação difícil, abre mão da presença de um Deus que ele pode, né, como ele diz, que um filho ele açoita, porque ele ama. O pai que ama açoita o filho. Mas que quando ele também abençoa, quando chega na época da bênção, louvado seja Deus. Letra B diz, referência para o mundo. O que era uma maldição para o mundo, como uma coisa ruim, os israelitas, os judeus, hoje eles são referências para o mundo. De que forma? A letra B diz, além de todo este avanço, o governo israelense modernizou os meios de transporte, o sistema de saúde, a educação. Hoje, as Forças Armadas israelenses estão entre as mais bem treinadas e equipadas do mundo. Sua economia é uma das maiores do planeta. Imagine o que estava tudo destruído. Vamos dizer, nós estamos em 2021. Eles voltaram em 2046, quer dizer, não tem nem 100 anos. Tem 80 anos. Olha as mudanças que eles fizeram. Louvado seja Deus.
E vai ficar por aqui, mas não deixem de ficar pesquisando, porque tem muita bênção. Não deixem de ouvir as próximas lições, porque aqui só é o início do que o Senhor está mostrando, o que aconteceu e o que Ele tem proposto para as nossas vidas. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos no caminho do crescimento. Deus abençoe a vida da nossa irmã Estela e a todos vocês. Queridos, amanhã nós temos nosso culto de Santa Ceia. E se você ainda não deu seu nome para entrar na lista, né, na escala, nós teremos 3 cultos amanhã. Um 8 horas da manhã, um 10 da manhã e o outro às 18 horas. O tempo está nos mostrando, né? Os sinais estão nos mostrando. A volta do Senhor está perto e nós precisamos estarmos nos alimentando a cada dia, né? Quando o Senhor fala na sua palavra. Hoje mesmo nós aprendemos como a figueira floresce, né? Essa palavra, ontem, quando eu estudei a lição, ela mexeu muito comigo, muito, muito mesmo. Na verdade, quando eu abro a Bíblia, quando eu estudo a palavra, ela faz uma transformação na minha vida. E por mais que você esteja sem produzir frutos, se você estiver bem enxertado e adubado com a palavra de Deus na sua vida, você vai produzir frutos, né? Há esperança. Você pode ver aqui, como disse Ezequiel, terminar como o jardim do Éden, bem regado. Nada melhor do que você estar em comunhão, né? Nada melhor do que você estar participando da ceia. Se você ainda não é batizado, poder estar participando da palavra, recebendo a palavra, sendo instruído, para que haja crescimento espiritual na sua vida. Eu quero orar com vocês. Creio eu que vocês estão lembrados de que é uma convocação para o jejum, né? Eu nem falei isso lá no grupo, no nosso grupo hoje, mas a líder das mulheres, né? A nível estadual, a pastora Marinalva, ela decretou o jejum hoje. E eu aconselho você que pode, não é uma imposição, é você que pode consagrar a Deus um jejum em favor, né, da nação, do estado, da cidade, do bairro, da sua rua, e por que não dizer da sua casa. Deus é poderoso e Ele está no meio de tudo isso. Mas não para nos deixarmos na mesma situação, mas para cuidar das nossas vidas. Então, oremos a Deus. Quero que você levante a sua mão, amém, aí onde você está. Levante a sua mão. Amado Deus, o poderoso Pai, nós apresentamos as nossas vidas ao Senhor. Esses irmãos que permaneceram presentes, aqueles que entraram, ficaram um pouco, saíram. Mas eu te peço, meu Pai, que de igual modo nos abençoe, nos fortaleça, nos direcione segundo a sua vontade, e nos faça viver, Pai bendito, tudo que o Senhor já tem preparado e projetado para as nossas vidas. Que possamos, como virgens prudentes, aguardar a sua volta, exercendo os ministérios que o Senhor colocou na igreja, e cada um com a unção, cada um com a direção do teu Espírito, e sobre a tua orientação e através da minha vida, eu possa conduzir esse povo que o Senhor tem colocado debaixo das minhas mãos. Que não seja eu, mas o Senhor através da minha vida, Pai bendito, fortalecendo e edificando a cada um através da sua palavra. Cada obreiro que está aqui e cada líder de departamento que está aqui na noite de hoje, cada um dos teus filhos, os de perto e os de longe, sejam alcançados em nome de Jesus. Meu Deus, quando esse vento passar, quando tudo isso passar, eu creio que será como aquele dia, e depois da tempestade houve bonança. E a bonança esteja bem perto dos nossos olhos, que nós possamos ver. E apesar dos ventos, apesar de tudo, quando o Senhor deu ordem
para que os ventos cessassem, se acalmassem as tempestades. Houve bonança. Que haja bonança. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus. Cadê vocês? Onde vocês estão? Todo mundo paradinho aí, nenhum amém, nenhum aleluia, nenhum glória a Deus. Vamos receber a nossa irmã Carla, que vai fazer mais um louvor para finalizarmos. Eu vejo que vocês estão aí, né? Isso é bom. Mas vamos lá para o nosso último louvor. Me despedindo de vocês, né? Daqui a pouco. Cada um, ô Magnólia, amém, 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 graças a Deus. Amém, glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Deus abençoe vocês. Aleluias. Aleluias. Cadê a nossa irmã Carla? Para mim, ela nunca é Carla. Para mim, ela é Daniele. É Carla só no registro, só na certidão. Para mim, ela é Carla só na certidão. Para mim, ela é Dani. Amém. Amém. Vamos adorar. Aleluia. Adorar a Deus é mais que cantar. Adorar a Deus é mais que erguer as mãos. Não consiste em rituais e tradições. Adorar a Deus é mais do que vãs repetições. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente quebrantado. Só quem conhece a grandeza e o perdão que recebeu entrega em amor todo tesouro seu para adorar a Deus. Adorar a Deus é mais que cantar. Adorar a Deus é mais que erguer as mãos. Não consiste em rituais e tradições. Adorar a Deus é mais do que vãs repetições. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza e o perdão que recebeu entrega em amor todo tesouro seu para adorar a Deus. Aleluias! Um vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza e o perdão que recebeu entrega em amor todo tesouro seu para adorar a Deus. Entrega em amor todo tesouro seu para adorar a Deus. Aleluias.
Que esse louvor tenha falado na sua vida como tem falado na minha. Aleluia. 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 Glória a Deus. Deus continue te abençoando, Deus continue abençoando Estela, Deus continue abençoando cada irmão, cada irmã. Deus te abençoe, Tatiane. Eu vi que tem outras pessoas aí, né, que entraram, que chegaram, que saíram, que permaneceram, mas Deus abençoe a todos vocês no amor de Jesus Cristo. Sei que alguns acabaram de entrar, mas nós já vamos finalizar. Norma Lúcia, Deus abençoe, irmão Paulo, Estela, Norma Lúcia, amém, Neuziane, Simone, Magnólia, Rosângela, Lavínia, Gilson, glória a Deus, Iraide, Deus te abençoe, Pedro, Augusto, Deus te abençoe, Daniela Barreto, Lourdes, Indira, Deus te abençoe, Indira, Jadna, Luz, Lourdes, Magnólia, Neide, Deus te abençoe, Miriam, Maria José, ô minha irmã, essa é a irmã que me chama de Pastora Lai, Pastora Lai, Deus te abençoe, minha amada, Sol Andrade, Deus te abençoe, aleluias, Lícia, Deus te abençoe, Lícia, glória a Deus, vê se tem mais alguém, Cleide Tavares, Deus te abençoe, Railda está em São Paulo, Deus te abençoe, Rai, São Paulo no Rio, não sei, Pastor Gilberto Rosário, Deus abençoe, Ariel, a Tiane já falei, Glícia, Deus te abençoe, minha amada, Eliane Lopes, Ícaro, Emanuel, Isabel, Arali, Deus abençoe a todos vocês, um beijo no coração. Sábado que vem estaremos aqui para mais um estudo, como nos dias de Noé. Creio que será mais um tempo glorioso. E exercitem, leiam os versículos, releiam a revista, desfrute desse bom tempo que Deus tem nos dado. Eu tenho agradecido a Deus por esse tempo. Parece contraditório, mas é um tempo em que Deus tem me feito crescer. E assim seja na sua vida também, como tem sido na minha, em nome de Jesus. Até amanhã pela manhã, boa noite. Beijo. Glória a Deus.